Olá, boa tarde. Iniciando aqui pela Módulo FM, dentro do Jornal da Módulo, mais uma edição do Módulo Saúde, nesta quinta-feira. E a partir de agora, você, ouvinte, me acompanha através do seu radinho tradicional e também você, internauta, acompanhando aí pelas plataformas digitais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo, YouTube também ao vivo. E nessa edição eu tenho o prazer de novamente receber aqui na Rádio Módulo FM, mais uma vez participando aqui dentro desse quadro, Módulo Saúde, o nutricionista esportivo Diogo Pinheiro. Diogo, prazeraço, uma satisfação, alegria em recebê-lo aqui nesta quinta-feira, né? Nessa semana aí que antecede aí o Natal. Muito boa tarde, Jânio. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar aqui. E como diria a Simone, então é Natal, né, meu amigo? Vamos tentar traçar alguns caminhos aí pra gente poder não sair tanto da dieta nesse fim de semana, né? Festividades, final de ano, Natal, depois vem o Réveillon, tem as confraternizações nas empresas, com as famílias, e tem aquela pessoa que segue uma dieta, segue já uma rotina, ou começou a seguir uma rotina, Diogo, desde o início de janeiro de 2022, e não quer sair da dieta nas festividades, né, de final de ano. Quais as dicas? O que você pode auxiliar, ajudar esse nosso ouvinte, esse nosso internauta aí? Bom, Jânio, tradicionalmente eu converso com os pacientes, eu comento que eu não gosto de radicalismo. Eu falar para a pessoa não fugir da dieta, né? Exatamente, imagina na ceia de Natal, família toda reunida, todo mundo, né, festejando e você com a marmitinha de frango com batata doce e brócolis na bolsa, né? Eu não sou tão radical assim. Mas tem gente assim, não tem? Tem as pessoas, não tô falando que tá errado, né? Sei. Mas eu acho que o lado social nosso também conta, né? Na evolução da nossa saúde, na evolução da nossa composição corporal. Então, eu até falo pro pessoal, falando, só não precisa também comer como se não houvesse amanhã, né? Porque vai haver o amanhã. Mas é claro que o que a gente vai conversar aqui é para minimizar isso aí, então, né? Vamos pensar, por exemplo, acho que o ponto fundamental da nossa conversa, né? A hidratação, né? Porque acaba envolvendo o consumo de bebida alcoólica, né? Nesse momento aí de Natal e Ano Novo. E a maior concentração de álcool no sangue acaba descompensando um hormônio chamado antidiurético, e isso aí faz com que a gente vá mais vezes ao banheiro e aumente a nossa diurese. Então a hidratação é importante para nós. Essa hidratação, de preferência, ela ser iniciada antes mesmo do consumo da bebida alcoólica e do excesso alimentar, vamos dizer ali da ceia. Quem consome bebida alcoólica normalmente não gosta muito, né, de falar sobre isso, mas é importante a gente reforçar isso e é importante passar para quem às vezes nunca ouviu falar sobre a hidratação durante a bebida alcoólica, né, o consumo da bebida, porque é isso aí que vai conseguir segurar essa concentração, né, do álcool no sangue, para não aumentar tanto essa concentração, para não ter tanta descompensação na diurese. Então o primeiro ponto eu acho que é pensar na hidratação. Essa hidratação, água pura. Quem gosta de colocar um saborzinho na água ali, uma folhinha de manjericão, uma folhinha de hortelã, umas gotinhas de limão. Água com gás, o pessoal gosta, né? Tem muita gente que gosta de consumir. Acho interessante também. Às vezes me questionam se a água com gás ela não engorda, se ela não faz mal por conta do sódio, né? Só que se você for observar a quantidade de sódio que tem numa água com gás, ele não chega a ser um problema. Tem coisa muito pior, vamos dizer, no mercado. Para mim já não dá, né? Porque para pessoas que têm problemas de estômago, tipo uma pangastrite, não é recomendado, né? Uma água com gás. Né? Aí já entra nas questões individualizadas. Isso. Foi muito bom você ter lembrado isso, né, Jânio? Nós vamos fazer, aqui são informações né, gerais. Então, se a pessoa eventualmente tem um quadro clínico, aí a gente tem que ponderar isso aí. Então, a água com gás, para quem não tem problema, né, uma gastrite, uma pangastrite, aí já não é orientado, tá? Sucos naturais, ajuda muito na hidratação, de preferência sem o açúcar, né? De repente algum isotônico para não ficar envolvido com aquele suco industrializado mesmo, suco de caixinha ou refresco em pó. Então, de repente pensar no isotônico. Algumas pessoas acham que o isotônico é perigoso para quem não faz o exercício físico, mas para uma noite o consumo do isotônico não vai ser um problema. O problema é aquela pessoa que toma o isotônico todos os dias para matar a sede e não faz exercício, porque o isotônico ele é para repor alguns eletrólitos, né, além da hidratação. Mas uma vez só que você fizer isso aí, numa noite, igual vai ser o Natal, não vejo problema também não.
Tá? Agora, um detalhe, Diogo, vinho ou cerveja? Para quem vai consumir um pouco de álcool. Ou não tem como, sim, precisar se esse aqui, não, esse aqui, o vinho é melhor que a cerveja engorda mais, o vinho engorda mais, ou não engorda? Primeira parte é a gente frisar o que você falou, para quem vai consumir um pouco de álcool. Né? Porque se eu falar, muito, né? O vinho é melhor do que a cerveja, aí a pessoa ia tomar 2 long neck cerveja e agora vai tomar 2 garrafas de vinho, aí vai ser pior o prejuízo. Mas em linhas gerais, sim, o vinho é melhor, é mais indicado do que a cerveja, por conta da composição do vinho, né? Ele ainda traz ali um pouquinho de elementos anti-inflamatórios para a gente, né? O resveratrol. É uma concentração de álcool maior do que a da cerveja, só que teoricamente o volume a ser consumido vai ser menor do que a da cerveja, né? Aí, mais a quantidade de carboidratos que estão presentes ali na cerveja também, então não vai ser tão interessante. Então, de repente, o vinho vai ser melhor do que a cerveja. O ideal seria, Diogo, manter um equilíbrio? É o ideal. Porque assim como alguns anos atrás começou-se a falar sobre não ter um limite seguro do tabagismo, né? Bebida alcoólica também não tem como a gente falar qual que é a quantidade segura, né, Jânio? Fala-se sobre 2 latas de cerveja ser até saudável pra gente. Depende, né? Ajuda um pouquinho na fluidez do sangue, porém, acaba... uma pessoa que tem gastrite, por exemplo, o álcool é um veneno, né? Acaba atacando um pouquinho o fígado, um pouquinho o rim, um pouquinho o cérebro também, porque descompensa um pouquinho a hidratação cerebral, né? Aquela questão da diurese. Então, não existe um nível seguro que a gente pode falar sobre o consumo. Mas também, bom senso. Eu acho que é o que tem que prevalecer, né? De vez em quando a gente erra a conta, né? Mas vamos tentar dessa vez não errar. E nessa ceia, o recomendável seria frutas, castanha, quer dizer, alimentos que contêm fibra ou não? Além das fibras, as vitaminas e os minerais, né? Eles vão entrar nesses grupos alimentares que você falou, das frutas e das oleaginosas. Além de fibra, a gente tem as vitaminas e minerais para ajudar a regular um pouquinho mais o organismo. Já que o consumo da bebida alcoólica, ou até mesmo o consumo exagerado de alimentos mais gordurosos, né? Um pernil suíno, por exemplo, que muita gente consome, a gente precisa tentar manter esse equilíbrio depois. Então, até mesmo para uma fase de detoxificação depois da ceia, se durante a ceia eu tiver esse consumo com frutas, com oleaginosas, eu vou conseguir fazer com que o meu corpo jogue para fora depois os excessos desses elementos negativos que foram consumidos ao longo de toda a ceia. Então, bem-vindo. E as chamadas, como é que fala? Estou aqui pensando aqui. A soca do outro dia, né? Como é que eles falam? É soca mesmo? Para fazer o rebate, né? O rebate. A rebaba que sobrou da ceia. E tem que tomar cuidado com isso aí, né? Cuidado com o excesso de novo, né? Porque já teve, vamos falar, né? Já teve ontem, aí hoje vai ter de novo, né? Gente, eu não sei se é soca que fala não, pessoal. Não, mas de maneira popular é isso. Popular é a soca do outro dia lá, pô, né? Tem que tomar cuidado também, né? Tomar cuidado também. Porque não adianta nada manter no Natal, no dia do Natal e no dia seguinte. Comer o mundo. Aí também não vai resolver. Então, de novo, bom senso, né? O equilíbrio, Jânio. Pelo menos do ponto de vista do profissional de nutrição, dessa vez, como é de sábado para domingo, não corre aquele risco de ficar de quinta até domingo na soca, né? De quarta até domingo, emendar o Natal com o Ano Novo. Mas aí são as mesmas orientações da ceia mesmo, do dia 24, né? O equilíbrio, hidratação, cuidado com o excesso de bebida alcoólica. Sempre que possível manter essas frutas aí associadas. As sementes também, né? A chia, a linhaça, a semente de girassol, por exemplo, para a gente poder trazer mais dessa carga de micronutrientes para ajudar na regulação do organismo. Tá? Acho bacana essa questão da hidratação antes, né, da ceia, antes de você ingerir o álcool, né, bebida alcoólica, você hidratar bem. Já dá uma segurada. Uma dica também para quem quiser segurar um pouco mais, né, a questão de comer muito durante a ceia. Os alimentos que a gente consome, que são base de proteína, a digestão da proteína ela é um pouco mais complexa. E isso faz também com que a gente dispare mais o hormônio de saciedade. Então, se você sabe que a ceia tende a ser bem pesada, umas 2 horas antes, se você fizer um lanchinho com alimentos base de proteína, pode ser que você chegue com um pouquinho mais de saciedade na ceia e não exagere tanto. Muito melhor do que você já chegar, por exemplo, a 5, 6 horas de jejum para depois começar a ceia.
Porque aí a tendência já nesse jejum é você já comer muito desde o início, né? Se você chega com um pouco mais de saciedade, vai ser mais tranquilo para você, para fazer as suas refeições. Agora, Diogo, em janeiro, né, de 2023, está aberta a temporada de dietas, né? Quais são os cuidados? Correr atrás do balde que foi chutado no final do ano, né? Ou alguém que que não mantém uma vida saudável, quer começar a fazer tipo uma atividade física e quer também, né, buscar dietas, né? As pessoas buscam dietas na internet a todo momento, né? Quais são os cuidados para isso, nesta questão, com esse tema? Primeiro ponto, Jânio, eu falaria para o pessoal tomar cuidado com o radicalismo, de novo. Por quê? A hora que você chegar ali no dia 2 de janeiro, dá aquele peso na consciência e fala, caramba, começou 2023. Aí o que eu vou fazer? Eu vou querer treinar muito a partir do dia 2, já, na segunda-feira cedinho, e vou comer pouco para poder emagrecer mais rápido, para tirar todo esse prejuízo causado de final de ano. E não necessariamente assim vai dar certo. Por quê? O nosso corpo não é uma matemática simples, não é uma planilha de Excel, onde eu gasto muita energia, consumo pouca e tá certo. Claro que esse débito calórico é o que vai fazer eu emagrecer, mas não quer dizer que quanto maior esse débito, mais rápido é o emagrecimento. Então, a pessoa quer começar a fazer o exercício físico, o primeiro ponto é procurar um profissional da área. Né? O nutricionista esportivo, apesar de trabalhar na área esportiva, ele não pode falar sobre exercício físico com seus pacientes. Ele tem que ficar fechado na dieta. Na dieta, então, né? Tá exercício físico, né? Esse exercício físico, ele é de responsabilidade do profissional de educação física. Procurar o profissional devidamente capacitado para poder iniciar os seus exercícios. Aí lá, né, provavelmente vai ser falado sobre isso de não começar de maneira muito intensa imediatamente, deixar o corpo se acostumar. E dieta não quer dizer que quanto menos eu comer, mais rápido eu emagreço. Tem que equilibrar também. Então, no primeiro momento, de repente a pessoa simplesmente mantém os seus horários de refeição e só diminui o volume que ela está consumindo. Depois que ela começar a ter um ritmo melhor de treino, que ela já estiver acostumada a comer um pouquinho menos, aí começam as novas estratégias nutricionais. Aí sim a alimentação ela vai começar a ficar focada em cima do horário de treino dessa pessoa, de qual modalidade ela vai treinar, porque são planos alimentares diferentes de acordo com o tipo de exercício, né? Quantas vezes na semana essa pessoa está treinando, quantos dias ela tem de treino, quantos dias ela tem de descanso, que a gente tem que considerar isso também. Tem gente que treina 7 dias por semana, tem gente que treina 2. Tem gente que faz 30 treinos em uma semana, né? Então, nós temos que fazer bem pontual isso aí. Mas em linhas gerais toma cuidado com a intensidade logo no início, no exercício, conversar com um profissional de educação física e cuidado na dieta, diminuir um pouquinho o que está sendo consumido, mas sem fazer nada radical, porque senão vai dar problema. E cada corpo responde de um jeito. Cada um, não tem como você medir com a régua do outro, né? Tem gente que tem facilidade para emagrecer, tem gente que tem uma certa facilidade para ganhar massa muscular. Esses eu admiro, porque é difícil pra caramba. Isso é fera, hein? E tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas Biotipo, ter um pouco mais de dificuldade de emagrecer não quer dizer que essa pessoa não vá emagrecer. Acho que o mais importante é a pessoa ter consistência. A pessoa que começou dia 1º de janeiro desse ano, 1º de janeiro, e a pessoa que começou dia 1º de dezembro, se você observar pela consistência, claro que a pessoa que começou em janeiro teve mais resultado. Concorda comigo? Concordo, claro. É mais tempo para o corpo conseguir passar por todo o processo. Então, isso aí a gente começa já em janeiro agora, pensando em dezembro de 2023, pensando daqui 20 anos, 30 anos e assim por diante. Só para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, eu percebi que esse ano você participou de alguns congressos, né? Importante também o profissional buscar novos conhecimentos. Eu acho importante a gente atualizar porque a nutrição ela tem sido muito dinâmica, né? Tem se saído muitos estudos sobre a alimentação, principalmente a parte, né, esportiva, que é a área que eu trabalho. Então, o profissional que não buscar a atualização, ele vai ficar para trás e ele acaba também interferindo, talvez até de maneira negativa, na evolução do paciente, né? Então, isso aí, para 2023, eu pretendo continuar com esse ritmo aí, quero ir nos congressos, sempre que possível eu vou estar presente para sempre trazer o melhor para os meus pacientes. Muito bem, Diogo, quero agradecer a sua participação, sua presença conosco em mais uma edição aqui do Módulo Saúde. Você fica à vontade para suas considerações finais aqui. Jânio, agradecer mais uma vez a presença, né, o convite, eu estar aqui, desejar um Feliz Natal para todos que estão acompanhando essa nossa conversa e desejar que cada um tenha um 2023 ainda maior em termos de sucesso,
de atingir os seus objetivos e sempre pensando, né, que tenha ainda mais saúde do que tem sido nos últimos anos para todos nós. Muito bem, recebi aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira o nutricionista esportivo Diogo Pinheiro. O Módulo Saúde fica por aqui, de repente você perder essa entrevista, está lá no Facebook e no YouTube da Rádio Módulo FM. Tenham todos uma ótima tarde e até na próxima quinta-feira com mais uma edição do Módulo Saúde. Tchau, tchau!